Eu sou o E Aldrin. eu sou o Al. E o Marcelo patrocinando aqui o Steven Universe pra gente. Valeu, Dessa vez Marcelo. a história. Agora a gente vai entender. Agora a gente vai. Agora dá. Porque, rapaz do céu, cara. É aquele... Pelas músicas é muito Não, difícil. eu peguei aquele inicinho dele e tal, e achando que era coisinha de criancinha, depois pegando nas músicas, aquelas coisas doidas, e o bicho vira um monstro e não sei o que e tal. E, uma rapaz, loucura. virou uma bagunça na cabeça, tentando encaixar tudo. Agora a gente vamos entende. entender. E vamos pro vídeo, Bora lá. pessoal. Olá, queridos, sejam Olá. todos muito bem-vindos à história completa de Steven Universo. Essa é a versão completa com o Nossa, filme e Steven Universo Future. Nossa, Então, tem até se filme. você tem aquele amigo que não conhece Steven Universo, É que nóis. você sempre fala alguma coisa e ele não sabe, recomenda esse Perdidinho. vídeo aqui pra ele. Também não se esqueça de deixar Esse seu canal é bem like, bom, seu vi vários comentário, vídeos se dele. inscrever no canal, tudo isso me ajuda demais. Vamos certo? lá, gente, se inscreve então, aí. sem mais Vamos dar uma enrolação, força. bora pro vídeo. Bora lá. Conversa Doom. Tudo começou antes de Isso. qualquer registro histórico na série, Ixi, com Maria. a White Diamond. Provavelmente a primeira gem a existir no Nossa. Diamante branca. Gems são seres alienígenas cuja forma essencial são pedras, Pedra. mas elas conseguem projetar os seus corpos e suas armas. Vou Caso dar um sofra pause. algum ataque Eu- muito forte, elas podem Eu achei que era diferente. Eu acho que achei que era uma pessoa que ganhava uma gema e tinha o poder Elas são, da né? gema. E na verdade ela é a gema que se materializa num corpo. Mas É. só que acontece que no caso dele, será que é isso também? Porque eu achei que ele tinha ganho. Nossa, agora já começou, já acabando com a minha cabeça. Já começou bagunçando Ele tem tudo. aquela gema na barriga, né? Não sei então, como é que... cada um tem uma gema num local, né? Mas então, eu achei que ele era um filho de um humano com uma gema, alguma coisa assim, e nasceu já com poder. Mas agora eu já não sei mais. Vou ter que ver aí como é que ele é? apareceu aí, que bagunçou tudo aqui agora. podem ser pufadas, ou seja, temporariamente voltarem ao seu formato original de pedra até terem forças suficientes para projetar novamente o Projetar seu de corpo. novo. E também novas roupas. White então cria um grande império chamado Homeworld, com um sistema social extremamente hierárquico e de castas, ou seja, Nossa. cada gem era criada com um propósito específico da qual seria seu Ai, destino certo. inevitável por toda a vida. Nasceu pra Nesse império aquilo. de perfeições, a fusão entre gems, elas eram proibidas e repudiadas quando isso acontecia entre diferentes tipos de gems. Ai, Pior caceta. ainda quando acontecia entre cortes diferentes e Ai, ainda mais de propósito. casta rico com Além diferente. das off-colors, gems excluídas em um jardim de infância abandonado por serem diferentes, terem Caralho. má formação ou Nossa. comportamento inadequado. Puta péssimo. merda. Enquanto isso, no Nos lustre lustres do do castelo, junto à White Diamond, estavam a Yellow, a Blue e a Pink, criando assim a Autoridade Diamond. Nossa. Parte dos seus fazeres eram Os viajar bambambam. pelo espaço e colonizar planetas sugando sua energia vital Eita! para poderem criar Caralho! ainda mais gems para servi-las. Durante a Rapaz, colonização os de bichos eram Jungle Moon, mãozona. Pink Diamond, a mais nova entre elas, pede para ter o seu primeiro planeta, pois ela não colonizou nenhum planeta antes disso. A Yellow Diamond, então, recusa no maior estilo irmã mais velha versus não, irmã filha. mais nova. Você é novinha, você não Deixando-a, sabe de nada. como eu posso dizer, um pouco frustrada. Que puta Furiosa. da vida, ela. Furiosa. A Pink então se demonstra cada vez mais rebelde e afronta o poder das suas irmãs. E um momento de Ixi, raiva, a ela. Pink acaba quebrando a sua própria pérola com um grito muito Puta que forte. pariu. E isso faz ela levar também para a White Diamond, a pérola quebrada, que acaba possuindo essa pérola por alguns milhares de anos e dá outra pérola para ela, que é a nossa pérola, a pérola que a gente conhece. Pera, então ela ficou frustrada e não sei o que e quebrou a pérola dela.
Sim, mas ela que não é a a Pink. Mas ela não é a própria Pérola, isso aí eu não tô entendendo. Aí ela ficou quebrada e a outra ficou cuidando dessa quebrada. Ela então deu outra pérola pra ela. E o que acontece com a antiga que tava quebrada? E dá pra fazer assim uma transferência de alma desse jeito? Aí criou a outra. Cara, eu me confundi nisso aí, eu não entendi. Gente da antiga que brincava, ia na onda descontraída da Pink, a nova tinha um comportamento mais adequado e reservado. Isso não durou muito. Ela encheu tanto as outras Diamonds que, mesmo sem muita aprovação, Pink finalmente ganhou a sua primeira colônia em um planetinha azul chamado Terra. E enquanto a Pink está tomando o controle da sua primeira colônia, ela abandona a Spinella, Jane, feita para brincar e se divertir com ela. É aquela que a gente viu, né? Consequências no futuro. Mas consequências. Uma base na Lua é criada para que a Pink possa monitorar tudo. Então tudo está lindo e perfeito para Pink em sua nova colônia. Era tudo que ela queria. Bonitinho. Só que não. Ela estava entediada e vê que as recém-nascidas ametistas estão se divertindo no jardim de infância. Então a Pérola dá a ideia de ela mudar de forma para poder se misturar junto com elas. E é exatamente isso que ela faz. Durante o seu tempo como Rose Quartz, Pink descobre como a vida na Terra é extremamente linda e se apaixona por isso, no nível de perguntar o motivo do porquê ela está colonizando aquele planeta. Afinal, isso destruiria toda a forma de vida natural da Terra. Então ela tenta se abrir. Afinal, suas irmãs entenderiam completamente a ideia dela, entenderiam, né? Não, eu acho que isso não são caras de aprovação. A Yellow dá um sermão novamente nela. E a Blue, coitada, ela cria um zoológico de humanos espacial para preservar a vida da Terra. Que a gente viu. A ideia é boa, mas na prática ficou meio creepy. Como seu plano não dá certo, a Pink resolve se rebelar contra a autoridade Diamond, se disfarçando de Rose e criando uma grande história de mentiras, onde a Rose Quartz, ela mesma, comanda um exército de gems rebeldes chamadas Crystal Gems. Olha as Crystal Gems. Em uma visita da Blue à Terra, ainda no tempo da rebelião, com o intuito de dar um fim nisso, Rose e Pérola atacam a corte da Blue e, em meio à confusão, uma Ruby e uma Safira se fundem, formando então pela primeira vez a Garnet. Toda a corte da Blue fica horrorizada com o ocorrido, então as duas fogem e vagam pela Terra juntas. Com o tempo vivendo juntas, elas começam a se apaixonar uma pela outra. Sabe o que é foda pra mim? Que deve ser muito impressivo, assim, muito fácil de ver as fusões e as cores e tal. E eu não vejo cor. E aí ele fica falando, tipo assim, a Blue, a Rosa. E eu, tipo, quem é quem? Qual que é a Blue? Essa é a Blue? Aí pra você tá mais complicado. Eu já tô ficando meio perdido aqui. Pra vocês sem esse negócio de cor aí, lascou tudo. Ai, e mais pra frente deve ser tipo assim, aí surge a não sei o que. E ele falou da fusão dessas duas que surge, que vira outra, no passado. Só que não tem... Eu tenho que ver, tipo assim, pelas características de visual. Tem óculos, tem 2 olhos... Tem que associar o físico ao nome Blue, ao nome Pink, senão... Exato. Não fica perdido. Até se fundirem novamente, mas só que dessa vez de propósito. A Rose se fascina com essa relação maravilhosa entre elas e recruta a Garnet para as Crystal Gems, dizendo que elas nunca devem se questionar sobre quem elas são. Ou quem ela é, no caso, a Garnet. Pink então tenta uma última vez conversar com as Diamonds, que novamente não escutam. Então ela decide fazer algo que elas vão finalmente escutar. 5.000 anos atrás, começou então a primeira Guerra Gem. Uma guerra que perdurou por 1000 anos, com inúmeras batalhas, e o número de Crystal Gems só crescia. Uma grande vantagem para elas é que a Bismuto fazia armas incrivelmente fortes para todo o exército. Entre essas armas estava a espada da Rose. Mas então, a Bismuto começa a ir longe demais, num pensamento muito agressivo, e criando uma arma chamada Breaking Point, uma arma projetada para quebrar outras gems de forma fria e calculista. Rose começa a se assustar com o extremismo e violência da Bismuto
e a Pufa, embolhando-a em segredo das outras gems. Nossa Nesse meio tempo, Lápis Lazuli Senhora. visita a Terra durante a colonização, mas é pega na guerra e acaba sendo pufada por uma Vixe, Bismuth. mais uma. Gems de Homeworld acham a sua pedra. Por uma Bismuto? Então tem mais alguma? Tem mais, várias, né? Ela criou. Agora sim, como é que ela criou esse monte de gems pra lutar, sendo que pra criar as gems precisava colonizar o planeta? Então ela A energia, né? pegou a energia, pegou a vida, os humanos, cara, e pra criar esse monte De de onde gem veio pra tanto batalha. poder de fogo? Entendeu? Rapaz do Acreditando céu. que ela é um membro das Crystal Gems, prende ela dentro de um espelho para interrogá-la, mas ela fica na Terra, com o objetivo de criar o maior número de soldados possível. Entre esses soldados, Terra formou a Jasper, uma unidade absoluta, muito maior do que o normal e Porradeira. muito forte. Rumores dizem que ela derrotou 80 Crystal Gems em seu primeiro dia. Caramba, Pink começou a perceber caralho, no que aquela primeiro. guerra seria interminável, então decidiu tomar uma medida mais drástica: forjar a sua própria morte. Eita. Para isso, a Pérola muda de forma para parecer a Rose, usa a espada para pufar a Pink, usando pedaços de gems fakes para criar a ilusão de que ela foi realmente despedaçada. As Diamonds ficam completamente devastadas com a perda da Pink e Homeworld entra em uma era de declínio, sendo abandonado a ideia de continuação da colonização da Terra. E tirando mais uma batalha ali que ocorreu nos Campos de Morango, onde a Rose perdeu sua bainha, podemos considerar que a guerra acabou. Porém, as Diamonds veem na Terra uma pequena utilidade ali e seguem com uma série de experimentos de fusões forçadas em fragmentos de gemas. O Cluster é um dos resultados desses experimentos, que é colocado no centro da Terra para sofrer durante séculos. Caralho, a injustiça correndo solto. 4.000 anos atrás, uma ordem de evacuamento foi dada e todas as gems de Homeworld voltaram para sua terra. Bem, quase todas. Ficou lá. Deixando assim apenas as gems rebeldes para trás. O plano das Diamonds foi lançar um poder tão poderoso que acabaria com todas as gems ali na Terra. Mas o que aconteceu na realidade é que elas foram corrompidas ao invés disso, tornando-se uma espécie de animais sem consciência e racionalidade. Rose então usa seu escudo na última hora para proteger ela, a Garnet e a Pérola. As outras únicas que sobreviveram a isso foram a Bismuto, que estava embolhada, e a Lápis, que estava dentro do espelho, reduzindo o número de Crystal Gems para apenas 3. Mas, Nadote, alguma coisa está errada. Tá faltando alguém aí, não? Pois depois de 500 anos que a guerra tinha acontecido, a ametista que conhecemos e tanto amamos nasce do jardim de infância. Bem, muito menor do que uma Quartz deveria ser. As Crystal Gems logo encontram ela e recrutam ela como uma nova Nasceu assim por nascer. Com a formação clássica feita, as Crystal Gems constroem um templo maravilhoso na praia que futuramente se tornaria Beach City. Milhares de anos após os conflitos entre as Gems, William Dewey é o primeiro habitante a chegar à praia onde vivem as Crystal Gems. Ele foi atacado por uma Gem corrompida quando uma fusão, no caso a Obsidian, o salva e o leva até a praia. Ele e sua tripulação se estabelecem no local, fundando assim Beach City, ou Cidade da Praia, um nome extremamente criativo. Mas seu companheiro de viagem, Buddy Buddywick, queria ser conhecido assim como William. Para isso, ele começa uma viagem pelo mundo encontrando várias construções gems. Tudo isso foi documentado em um livro. Ele quase morre no deserto quando é encontrado pela Rose, que o ajuda. Ela dá a ideia para ele virar um escritor e ele leva isso bem a sério. Escreve tantos livros que as pessoas abrem uma biblioteca em Beach City com o seu nome. Ficou conhecido época, então. A Rose tinha vários leões. Massa, né? E um deles acabou morrendo, coitadinho. E ela usou seus poderes de cura para ressuscitá-lo, dando a ele um tom rosado e habilidades mágicas. Além da pequena dimensão acessada pela sua cabeça, onde ela guardou alguns dos seus pertences. A existência do leão era um segredo para as outras Crystal Gems, e ele foi instruído pela Rose para revelar ao Steven informações sobre ela quando chegasse a hora certa. Mesmo ele sendo meio espírito livre, né? Então, algumas centenas de anos depois, nos anos 90, Beach City já está mais habitada e as Gems acabam tendo contato com os humanos, eventualmente, claro.
Greg DeMaio é um jovem que abandonou a faculdade para se tornar um rockstar, mudando seu nome para Greg Universe e comprando uma van que seria sua casa por algum tempo. Greg assina um contrato com o Martin, viajando o estado e fazendo shows, que eram incrivelmente vazios. Exceto por um mulherão com cabelo rosa cacheado pela qual ele se apaixonaria, e ela também por ele. Ele escreve o sucesso Minha Van Vai Para o Seu Coração e acaba ficando em Beach City junto com ela, cortando o contrato com o Martin e começando a trabalhar no Lava Rápido que futuramente ele seria dono. A relação entre Greg e Rose acabou causando um pouco de recalque à Pérola, que claramente era apaixonada pela Rose. Ela não entende por muito tempo porque ela fazia aquilo, mas tenta aceitar as decisões que ela teve. Uma dessas decisões, talvez a mais importante para a série, foi de ter um filho. Ela não sabia se seria um menino ou uma menina. Nem a Garnet, que tem o poder de ver o futuro, conseguiu prever isso. Caramba. Assim, ela gravou 2 fitas com uma mensagem quando ele nascesse. Se fosse menino, uma com o nome de Steven, se fosse menino, e outra com o nome de Nora, se fosse menina. Então, nos anos 2000, Steven Quartz na barriga Universe, filho de Greg Universe e Rose Quartz, nasceu de uma natureza única, gem e meio humano. Nunca tinha sido. Nesse processo, sua mãe teve que abdicar de sua forma física para que o Steven pudesse existir, fazendo ele herdar a sua gema bem no lugar do seu umbigo. A falta da Rose afetou muito todo mundo que vivia com ela. Foi devastador e muito difícil. E o que ela virou? Será? Vira gema mesmo? Mas todos concordaram em cuidar da melhor forma do Steven. Afinal, esse era o desejo da Rose. Steven cresce principalmente com seu pai, mas ainda tem envolvimento com as Crystal Gems, que acompanham seu crescimento. O templo então é adaptado e ele passa a viver junto com elas, onde começa a sua jornada de autoconhecimento sobre a sua essência, foi essas partes que eu comecei a ver para poder, então, quando ele era criancinha. Quando ele começou a poder, ele vivia olhando a gema, perguntando o que era aquilo e tal, e não sei o que, aquela curiosidade, que é os primeiros que eu comecei a assistir lá, traizão. Que não entendia nada de nada que estava acontecendo. Você começou quase metade do negócio. Uns personagens muito loucos, muito estranho, né? Um visual maluco, o bicho com uma joia no umbigo e os narizes dele estranhos, que eu acho estranho pra caramba. E esse deve ser o comecinho do anime, do desenho, depois, né? Eu acho que começa ali e vai explicando tudo isso que ele explicou até agora, né? Com o tempo, Então se tornar oficialmente um Crystal Gem. Nesse meio tempo, ele vê pela primeira vez a Connie na parada de carros, que deixa cair sua pulseirinha brilhante. Ele aguarda no freezer só por precaução para se um dia ele vê ela de novo. Que bonitinho. E finalmente chegamos no início da série, a primeira temporada em si. Com Steven aos poucos descobrindo seus poderes e entrando em suas primeiras aventuras como uma Crystal Gem. Ai, os tempos de inocência, não é mesmo? No início ele era tratado como uma criança, afinal ele era. Mas é isso que eu achei, uma criancinha, o negócio achei que era um desenho infantil. Muita coisa mesmo. Aos poucos ele vai descobrindo seus poderes, que normalmente aconteciam em momentos de fortes emoções, como quando ele projetou seu escudo comendo um biscoito gatinho, virando um aglomerado de gatinhos, ou então quando ele salvou a Connie. Ele reencontra a Connie nesse meio tempo e os dois começam a sair mais vezes juntos. Eles até derrotam uma minhoca Maria corrompida juntos. Nossa. E um robô minhoca Maria? Durante essas aventuras, eles destroem as coisas que ficou corrompida, né? Muita coisa mesmo. Inclusive aquele templo pirâmide invertida, que deu muito que falar naquela época, lembram? Eram muitas teorias. Fora uma nave de Homeworld que vem para a Terra depois de milhares de anos de desinteresse deles. Steven consegue derrotar a nave usando o canhão de luz da sua mãe, salvando a Terra, mas Homeworld acaba descobrindo que as Crystal Gems continuam vivendo aqui. Então, durante uma missão no deserto, Steven conhece o leão. Eles rapidamente se tornam amigos, afinal foi meio que o poder dele que o mantém vivo, e o leão começa a fazer também parte das Crystal Gems. Steven então descobre a sala de armas secretas da sua mãe e também a espada dela que estava escondida na cabeça do leão.
Steven acaba liberando a Lapis Lazuli, que estava presa dentro do espelho, que se revolta contra as Crystal Gems e rouba toda a água do oceano. Caralho! Até tenta ajudar ela, tenta curar sua pedra, mas ela não tá nem aí e sai voando sozinha em busca de chegar até Homeworld. Steven se funde então com a Connie, causando um reboliço total. Meu Afinal, Deus. ele podia se fundir com humanos, o que deixa as coisas mais que interessantes. louco! Olha a cara da Garnet amando tudo isso. Peridot então vem para a Terra em uma missão para averiguar as atividades registradas pelo Olho Vermelho. Nota para Peridot ser uma clássica representação de uma gem da Era 2, onde Homeworld estava com poucos recursos depois da guerra, gerando assim investigar o que tá menores acontecendo. e mais fracas. E para resolver isso, elas acabam desenvolvendo mais a parte de tecnologia para suprir essa falta natural de desenvolvimento físico. Olha que da hora. Após as Crystal Gems saberem da visita da Peridot, elas temem pela sua vida. Afinal, né, Homeworld não é lá tão carinhosa com elas. Então, a Garnet destrói o portal na Galaxy Warp para certificar que ninguém mais vai entrar por ali. Mas mesmo com esse medo que todo mundo tá sentindo, o Steven fala com a Peridot e após isso, eles interceptam uma mensagem da Lapis, alertando a ida de outras gems de Homeworld. Vai começar a guerra. Mas aí já é tarde demais. Vinda em uma nave em forma de mão verde, Jasper junto com a Peridot. Nossa, é a Jasper. Ciri que é evacuada. Ela pufa a Garnet e pensa que o Steven é a Ruby. Mas um tempinho depois, eles já estão capturados e tudo mais. Ruby a cara do Steven que apanhou. Pau. Um pau. Primeira vez nas séries separadas, consegue se fudir novamente e Garnet derrota a Jasper. Peridot consegue fugir para a Terra e a Lapis se funde com a Jasper para se transformar na Malakita, que parecia que ia matar todo mundo ali, mas na verdade era uma pegadinha, um truque. A Lapis então toma conta da fusão entre elas e prende elas no fundo do oceano. Nossa, se sacrificou. Isso foi pra Jasper não atrapalhar eles, né? Que ela fez isso. Pegou e sacrificou, cara. Que maluquice. Que na música eu até fico meio confuso. Eu falei, mas caramba, elas se fundem, só que aí puxa ela, mas não estão no mesmo lado. Como é que funciona? Nada, cara. Agora, na segunda temporada, Beat City começa a ser reparada pelos danos da luta. Peridot é impedida de voltar ou então contatar Homeworld. E em uma missão é descoberta experimentos de fusões. E essa Peridot, ela acaba virando do bem, então. Ela foi lá pra... Ela não foi na maldade, ela foi, os caras mandou lá, falou, vê lá o que tá acontecendo lá, porque ainda tem Crystal Gem lá, não sei o que, tem gêmeos, não sei o que, e ela pegou e foi lá, e acho que é tipo uma cientista, né, mandando, escrevendo o que tá acontecendo, o que não tá, acho que aquele funcionário que não tá nem sabendo o que tá acontecendo de um lado do outro, só tá fazendo o trabalho dele, aí acho que ela dele ali. Aí acho que ela descobre, né, o que tá acontecendo por trás dos bastidores. Só que assim, eles mandaram a Jasper e a Peridot e não voltou ninguém. Eles não vão desconfiar daqui a pouco, não? Tá feio o bagulho, tá louco lá. Forçadas entre pedaços de gems deixados pela guerra. Negócio muito sinistro. Após ser capturada, então, a Peridot aos poucos vai se afeiçoando com o Steven e sendo cada vez menos resistente, mas sempre muito irônica e engraçada. Ela explica a existência do Cluster ao Steven e ajuda a construir uma máquina que seria capaz de chegar até o centro da Terra, onde ele está localizado. Quando ela tem a chance de contatar Homeworld, finalmente ela cria uma expectativa sobre a Yellow Diamond que não é bem assim. E ela acaba sendo completamente louca e chama a Yellow de estúpida. Nossa, meio que traindo o Homeworld e se tornando oficialmente uma Crystal Gem. Indo já para a terceira temporada, Garnet, Ametista e Pérola vão até a Super Ilha Melancia, onde vive uma civilização de melancias Steven. Nossa. Esqueci de mencionar, mas eles existem. Criados sem querer pelo Steven e agora formaram uma espécie de civilização autossustentável. Mas é nessa ilha que a Alexandrite derrota a Malakita. A Lapis é resgatada pelas Gems e a Jasper foge. Enquanto isso, Steven e Peridot estão indo ao centro da Terra, onde está localizado o Cluster.
eles descobrem que é uma quantidade gigantesca de fragmentos gems juntos e completamente instáveis que poderia certamente emergir e destruir toda a Terra. Então o Steven consegue... Deve ser tipo a sobra de todos da guerra, né? Aquelas guerras que tiveram, tá tudo ali. E eles faziam experimento, né? Juntando uma com a outra pra ver o que acontecia. Se juntar essa merda toda aí, imagina o que não vai virar. A Quimera Jane. Molhá-lo em uma bolha bem grande mesmo. Tudo então volta ao normal, agora juntos com a Lápis, que ainda não está completamente aberta a grandes amizades, afinal ela passou por um bocado de coisas. Ganhar a confiança dela é uma tarefa árdua, mas ela continua na Terra. Alguns pequenos eventos acontecem em Beat City, tipo o Greg ficar milionário do nada, até que então a Jasper ressurge. Ela estava coletando pedras gems corrompidas e fazendo experimentos numa noia de se fundir para ficar mais forte. Ela também estava forçando fusões. E no final das contas, ela toma um pau da Smoke, que é uma fusão entre o Steven e a Ametista. Nesse meio tempo, Steven descobre a Bismuth, que estava na dimensão dentro do leão. Ela parece ser uma ótima pessoa, muito alto astral e tal, mas logo ele descobre por que a sua mãe embolhou ela. Ela é extremamente agressiva, cara. O Steven, com medo, acaba fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, embolhando-a novamente. Mais tarde, um grupo de rubis chegam à Terra à procura da Jasper. Acontece algumas tretas entre eles e tal, e o Steven descobre no templo lunar que sua mãe havia despedaçado a Pink Diamond. E sem querer acaba sendo jogado no espaço junto com as outras rubis e preso junto com a Rubi Olhuda. Mas então ele é resgatado e volta pra Terra, terminando assim a terceira temporada. Começamos a quarta temporada sendo apresentado a Blue Diamond, que está causando grandes lágrimas involuntárias no Steven, que vai até a Coreia, onde a Blue está visitando o Palanquin, que é o local, supostamente, onde a Pink foi morta. Ela acaba pegando o Greg e o leva até o zoológico de humanos. As Gems vão até lá para resgatá-lo em uma viagem, tranquilinha, bem suave. Lá descobrem o quão louco é aquela sociedade de humanos que simplesmente nunca tiveram sentido tristeza. Como assim, cara? Fugindo de lá, Steven se depara... E é um negócio que a Blue aí, a chorona, tava provocando lágrima no Steven. Então eles conseguem forçar emoções em humanos, assim? Elas são tão fortes nesse nível? Ou ele tem alguma coisa com ela, né? Porque ela é praticamente... Ela seria tia deles, né? Tia dele. Porque elas não eram todas irmãs, a mãe dele é a irmã delas. De repente é um sentimento familiar, né? É uma coisa assim, meio coisa que sente, né? É que eu lembro da música da Amarela falando: Blue, por que você tá usando o seu poder em mim? Porque ela tava chorando. Aí a Blue vira e fala: não, mas eu não tô usando meu poder. Então eu acho que elas têm algum poder desse. Tipo, vamos supor que a Amarela é a da felicidade. Ela consegue provocar felicidade no humano. A Blue é da tristeza. Ela consegue provocar tristeza. Aí a Pink seria da raiva. Ela consegue provocar raiva, sabe? Um negócio assim. Sim. Porque na criação lá que a White fez todas pra ser harmonia e tal, eu pensei que cada uma delas fosse de um sentimento, por isso que era harmonia, tudo perfeito, é tipo os divertidamente, sabe? Sim. Cada um é de um. E você viu, e ela tava lá onde a outra supostamente morreu, né? Tava sentindo saudade. Também com a Yellow, que está em um diálogo fortemente sentimental com a Blue. Nesse momento da série, Steven e nós também estamos divididos em acreditar que a Rose foi uma pessoa maravilhosa, que amava todas as formas de vida, era perfeita e etc. Mas ao mesmo tempo ela assassinou a Pink Diamond sem piedade, o que a torna também uma assassina. Então, em que acreditar? Na época não sabíamos que elas eram as mesmas pessoas, claro, mas nada dava uma resposta certa. Então tudo parecia tranquilo novamente, até que alguns amigos de Steven foram sequestrados para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Aquamarine, que faz a ligação direta com a Rose e leva o Steven em sua nave. O Lars acaba indo junto acidentalmente, porque ele estava ali preso. Ao chegar em Homeworld,
Steven é julgado pelo crime que sua mãe supostamente cometeu. Caceta. Sobrou pra ele? Estavam crentes que ele era realmente a Rose, estavam furiosas e tentam fazer ele confessar o seu crime. Nossa. Será que elas veem o DNA dele, alguma parada assim? Acho que vê a gema, tem né? Coisa dela. A mesma gema dela, né? Acha que ela se transformou nele, né? Porque a gema faz o formato físico, né? Então acho que elas estavam achando mesmo, por causa da gema, que era ela. O advogado contratado para defender o Steven faz um ótimo Advogado, trabalho cara. e prova que não há evidências suficientes. Que Afinal, maluquice, os simples cara. quartzos matar uma diamante é algo bem provável, né? O caso então continua incompleto e Steven tenta escapar. Então se encontra em um lugar inóspito onde vive gems defeituosas intituladas Off Colors. Elas são atacadas e Lars, defendendo-as, acaba morrendo, cara. Nossa. Então o Steven revive ele com suas lágrimas, fazendo Lars ter uma natureza semelhante à do leão, cor rosada e também podendo acessar a dimensão compartilhada na cabeça do leão pelo cabelo do Lars. E é assim que o Steven volta. Ele volta, vira um Lars, portal, maluco. Encontrou o seu lugar no mundo. E a próxima vez que Steven contata o Lars, ele se tornou... Cadê uma minissérie desse moleque? Imagina, ele tá indo pra escola num dia e na outra ele virou um negócio de... que é um portal e tá em outro planeta. Olha lá ele lá, Olha a vida dele. uma espécie de pirata espacial com uma nave roubada de Homeworld, onde ele e as Of Colors viajam explorando o cosmos. Que irado, bizarro. cara. Stivone, que visita o Lars, acaba ficando presa em Jungle Moon, onde aprende mais sobre o passado da Pink. Stivone E é pela ele pérola e fundido, que né? Finalmente, o Steven entende toda a verdade. Sua mãe e a Pink Diamond eram as mesmas pessoas, onde a Pink acabou forjando a sua morte para poder continuar vivendo como Rose aqui na Terra e de certa forma tentar acabar com a guerra. Garnet, que também não sabia disso, fica extremamente brava ao ponto delas acabarem se separando, a Safira e a Ruby. Para resolver esse caso, Steven acaba planejando um casamento propriamente dito entre elas. A Bismuth é liberada e, em forma de um perdão verdadeiro, acaba voltando a fazer parte das Crystal Gems. Puta Tudo merda. está muito lindo e maravilhoso no casamento da Ruby com a Safira, até o momento que eles são interrompidos pelas diamantes. Eu gosto muito do visual dessa Blue aí, toda melancólica, a capa, é muito da hora. Que chegam em suas naves extravagantes em formato de braço. Todos tentam lutar contra elas, mas é em vão. Steven então usa sua telepatia, que é capaz de mostrar às diamantes a sua áurea, que é a mesma áurea da Pink Diamond. No mesmo momento, elas identificam isso e param a luta, param de lutar. E elas ficam extremamente emocionadas, afinal elas encontraram novamente a sua irmãzinha perdida que supostamente estava morta. Steven então leva elas até a Centípoda, que é quase curada. Só não foi curada pela falta do poder da Diamante Branco. Então eles acham uma ótima ideia, não sei como, voltar até Homeworld e tentar falar com a Diamante Branco. Ele chega lá em uma grande recepção, afinal todo mundo já sabia que a Pink Diamond tinha voltado. E é até anunciado que é o começo da Era 3. Mas a Diamante Branco mal o escuta e em pouco tempo ele entende tudo o que a Pink Diamond passou ali em Homeworld. Era um ambiente completamente opressor e ninguém podia fazer nada. Ele vê várias gems em situações que elas não estavam sendo elas mesmas. E é com isso que ele convence as diamantes amarelo e azul, que também reconheciam que essa busca da perfeição da White só estavam deixando aquele mundo cada vez mais adoecido. Mas antes disso acontecer, elas ficam muito bravas com ele porque ele acaba se fundindo junto com a Connie e formando a Stivone no meio do baile. E até outras gems mostram que isso já acontecia meio que nas escondidas. E antes deles conseguirem fazer qualquer coisa, a Diamante Branco simplesmente controla a mente de todas as gems, incluindo as suas irmãs, dizendo que aquilo é a solução para os problemas e conflitos de ideia. Ela dominar a mente, fazer todo mundo pensar igual.
Ela é. Ela é É extrema. o problema de tudo É o ali. problema de tudo. As outras. Rapaz, é esse que é o bichão da. É o boss. Acho que toda obra tem esse negócio de... vou fazer vocês viverem no mundo perfeito. Aqui, ó, um mundo mas que é o ninguém perfeito. age de... E o perfeito é eu. É do meu jeito. Do jeito que eu acho que seja perfeito. Ela é bem narcisista. Só ela é a solução, não pode pensar diferente. Meu Deus do céu. É basicamente uma lavagem cerebral disfarçada de perfeição. Mano, Nessa vai lá. discussão, a Diamante Branco tira a gema do Ai. Steven com a intenção de que ele volte a ser a Pink Diamond, voltar à sua forma original. E é um momento extremamente tenso, primeiramente pela aflição do diamante saindo do umbigo do Steven. Olha isso, meu amigo. E somos surpreendidos junto com a White quando uma versão do Steven totalmente rosa se forma. Ele é meio sinistro e extremamente forte também. Ele volta até o Steven, que estava meio que morrendo ali, e eles se infundem, girando. Será que é meio que o Steven humano e o Steven gema, sabe? Alguma parece parada que assim? ficou assim, virou humano e a gente separou os dois, né? E dando gargalhadas, é uma cena muito bonita. A Diamante Branco, vendo que pela primeira vez ela estava errada, ela sente vergonha e demonstra uma coloração rosa em suas bochechas. Não, ela não é tão perfeita assim como ela diz, não é mesmo? E ela finalmente se toca que tudo que ela estava fazendo não estava tão certo assim. Com os problemas de família resolvidos, todo mundo volta para a Terra, as gems corrompidas são curadas e a paz é instaurada entre o universo. E a merda, quando vai agora acontecer? está muito mais aberto, as gems são livres para serem quem elas quiserem. Rapaz, e assim todo mundo viveu feliz para sempre. Até aqui. Pelo menos por enquanto. Pronto. E aqui chegamos ao filme de Steven Universo, que se passa 2 anos depois da conclusão da série original. O Steven agora tem um pescoço e é líder numa estabilização da paz entre o universo. E para isso ele basicamente desfaz todo o império que as Diamonds tinham feito e meio que começa uma espécie de democracia, mas ele não fica em Homeworld, ele decide voltar para a Terra e viver junto com seus amigos. Chegando à Terra, vemos o melhor casal que finalmente aconteceu, Steve e Connie estão namorando. Porém, ela está indo para o acampamento espacial e ela basicamente conhece outros planetas, outros alienígenas e aprendeu muita coisa nesse meio tempo. Estava tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém conseguiu prever que algo muito terrível estava para acontecer. Do céu aparece uma gigantesca nave que tem um inimigo gigante e começa a injetar uma espécie de veneno. E a força por trás disso olha quem é. revoltada. Eu tinha até esquecido do Mickey. Faltava aparecer ela. Não, caramba. Só que assim, eu achei que ia aparecer um inimigo de outro nível, assim, tão forte contra as Diamonds. Não achei que seria a Mickey Mouse. Caramba, que queria vingança sobre o Disseram Steven. que a foice dela é forte, ela vamos planejou ver. não só matar o Steven, como também envenenar e matar toda a vida da Terra. Ela tem uma inspiração em desenhos antigos, então ela é toda elástica e tem uns movimentos muito exagerados, e por isso também ela é muito ágil e consegue com sua foice pufar a ametista, a Garnet e a pérola de uma só vez. Ela também consegue atingir o Steven, mas não faz efeito nenhum nele naquele momento. Ele então consegue pegar a foice dela e usar a própria arma contra ela, pufando-a também. Então Steven pega todas as pedras e esperam elas voltarem ao normal. Porém, quando isso acontece, elas voltam para a sua forma original, como se tudo que já aconteceu na vida dela nunca tivesse acontecido. Como se fosse a primeira vez que ela veio pra vida. Apagada a memória. Perdendo todas as suas memórias nesse processo. Caralho. O mesmo acontece com a Spinella, que volta a uma outra pessoa, super divertida e amiga do Steven. E procurando entender o que aconteceu, eles vão até a Bismuto. Até o visual, né? Best Friend. De coisa antiga. Descobre que aquela foice da Spinella na verdade é uma arma rejuvenescedora. Uma arma que garantia que as gems fizessem as funções que elas originalmente... As gems tudo pequenininha. Rejuvenescedora. Uma arma que garantia... que pariu. As outras sem a fusão.
garantia que as gems fizessem as funções que elas originalmente tinham que ter. E o Steven, por ser atingido e não puffado, ele ainda tem todas as suas memórias, mas ele perdeu todos os seus poderes que ele já aprendeu, voltando realmente ao básico. E a solução para todo mundo voltar ao normal é dada pela própria Spinella, que é relembrá-las de quem elas eram, trazendo certas memórias muito fortes à tona. A primeira coisa que ele consegue é fazer com que a Safira e a Ruby se fundam, mas elas ainda não lembram quem elas eram como Garnet. A primeira Jane realmente a voltar ao normal foi a Ametista, depois do Steven lembrá-la com o toque que eles tinham. Logo depois disso, Steven leva a Pérola até um chão para fazer ela lembrar dos antigos tempos dela, acabando se fundindo com seu próprio pai, formando a fusão Stag, e assim a Pérola volta ao normal também. Já a Spinella, que estava assistindo o show, se sentiu muito triste ao ver que o Steven desapareceu aos olhos dela, fazendo ela ter lembranças de quando a Pink a abandonou. E é aí que ela leva o Steven até o jardim onde ela junto com a Pink costumavam brincar. Lá a gente realmente entende o lado da Spinella e vê que a Pink realmente não era uma pessoa tão legal assim. O Steven, entendendo por tudo que ela passou, tenta acolher ela naquele momento, dizendo que o que a Pink fez com ela foi muito errado e que a Spinella devia achar alguém que a tratasse melhor e não ficar com essa memória e apego a uma pessoa que era completamente tóxica com ela, ou que pelo menos não dava a mínima pra ela. Então ela entende isso e decide voltar pra Terra e desligar o Drill. Mas no meio desse processo ela acaba desconfiando do Steven, achando que ele na verdade só tava usando ela e que tudo que ele falou não era verdadeiro. Até mesmo especulou que ele usou a foice contra ela pra fazer tudo aquilo. Então ela fica louca de novo e decide atacá-los novamente. Nesse momento a Garnet recupera suas memórias, fundindo forças com a Ametista e com a Pérola para virar Alexandrite e defender o povo de Ciri. E no meio da batalha o Steven percebe que ele estava se prendendo a um desejo de um futuro perfeito e imutável, e assim ele recupera todos os seus poderes Gems, conseguindo derrotar a Spinella e também o seu Drill, que estava envenenando toda a Terra. E no meio disso a Spinella... ele recuperou os poderes como? O povo de Bit City. E no meio da batalha o Steven percebe que ele estava se prendendo a um desejo de um futuro perfeito e imutável, e assim ele recupera todos os seus poderes Gems, conseguindo derrotar a Spinella e também o seu Drill, que estava envenenando toda a Terra. E no meio disso a Spinella percebe que machucar o Steven não ia levar ela pra lugar. Tipo, ele recuperou os poderes quando viu que tava buscando um futuro perfeito. Uma coisa perfeita, e ele tava, né, praticamente ele tava virando a White lá, né? E aí quando ele percebeu que o futuro perfeito não existe, que problemas acontecem mesmo, ele voltou a ser o meio que original dele. Foi o gatilho dele, né? Igual teve o gatilho com as outras. O gatilho das outras. Nenhum também. E quando tudo tava já meio que resolvido, aparece finalmente as Diamonds, que na verdade são muito grudentas com o Steven, e já que ele não iria morar em Homeworld, elas decidiram que iria morar na Terra. Porém, ao chegar lá, ele apresenta a elas a Spinella. E na hora, elas percebem a semelhança que ela tem com a Pink Diamond, lembrando de toda a parte divertida que ela tinha. E elas ficam muito felizes em ter a Spinella junto com elas e decidem voltar para Homeworld. Tá bom. Vamos levar esse bichinho aqui de estimação pra nós e... Vamos levar o bichinho. Ou vim aqui pra se divertir, ou o bichinho é divertir. Vou levar o bichinho ali e daí fica tudo contente. Elas chegaram da viagem, pisaram na Terra e voltaram pra casa. Ah, não, lá tá muito chato, tá muito triste. Vou vir morar com você. Nisso já havia passados alguns meses depois do incidente da Spinella e tudo tava parecendo muito normal. O Steven estava muito animado por ter aberto a Little Home School, um lugar onde as Gems poderiam ter um novo recomeço e ganhar um propósito novo para sua vida. Afinal, elas nasceram com propósitos e funções já estabelecidas, e ali elas poderiam descobrir do que elas realmente gostavam. E sim, todas estavam muito felizes. Que louco. Menos uma. A Jasper achava aquilo uma baboseira e vivia como uma andarilha e não queria ter um propósito. E nesse momento, o Steve começa a perder a cabeça. Ele tá tão focado em ajudar ela que, na verdade, ele não tá ajudando em nada. Ele fica tão nervoso que ele entra em um novo modo onde ele fica todo rosa e ganha um grande poder. Assim ele consegue derrotar a Jasper e no final ele quer que ela treine ele porque ela conseguiu liberar algo que ele nunca tinha visto, uma força muito grande, mas é claro que ela recusa, pelo menos nesse primeiro momento.
Aí ele volta pra Beat City e tenta ajudar umas gems a conseguir emprego, mas não dá nada certo. Então ele começa a questionar se a habilidade dele de ajudar os outros está diminuindo enquanto ele envelhece. E a partir daí, uma série de coisas ia fazer só que ele enchesse mais de minhoca a cabeça dele e pensar cada vez mais negativamente. Por exemplo, ele acaba conhecendo diversas Rose Quartz, mas uma delas é muito parecida com a sua mãe, então ele fica meio perturbado por causa disso. Depois ele descobre também que a pérola da White Diamond, na verdade, era da Pink Diamond, e quem fez aquele machucado nela, na verdade, foi a Pink Diamond. E isso faz ele acessar novamente a sua versão rosa e ficar... Essa é meio que a carcaça antiga, né? A que quebrou lá. Quebrou. Muito estressado. E ela acaba levando eles até um local chamado o Recife, onde antigamente pérolas eram consertadas. E lá ela explica como a Pink Diamond fez aquilo com ela depois que as suas irmãs tinham recusado que ela tivesse uma colônia só dela. Então ela só estava descontando a sua raiva, que não tinha nada a ver com a pérola, e acabou causando isso nela. E aquele ferimento não podia ser reparado porque não era um ferimento só físico, mas também um ferimento psicológico. Então a nossa pérola começa a discutir com ela, falando que a Rose não era nada daquela pessoa. Aquela pessoa que ela se apaixonou na verdade era muito boa e não fazia coisas horríveis como ela estava falando. Nessa briga o Steven fica muito nervoso e acaba descontando uma raiva, e o sistema daquele lugar reconhece que ele é a Pink Diamond e acaba prendendo as duas para que as duas fossem resetadas ao zero. E para elas conseguirem sair dali, elas acabam se fundindo e formando uma mega pérola que consegue fazer com que o Steve desligue o sistema automático daquele lugar. Dessa forma, ela acaba conseguindo se curar, pelo menos psicologicamente. Desde então, muita coisa acontece. Duas vilãs do passado acabam voltando, mas que agora... Isso tudo é de um filme? Não é possível. Estranho, né? Eu achei que o filme acabou a hora que levou o bichinho embora. O bichinho, e depois começa outro filme. Eu achei que era mais ou menos isso. Fundidas, formando a Azurita Bluebird, que causou muita confusão, mas acabam sendo derrotadas, e no meio desse processo o Greg perde o seu lindo cabelo. Lindo meio cabelo. E também se encontra com duas Lápis Lazulis que estão destruindo a Terra e não ligam pra tudo que o Steven está fazendo e acha que as gems foram criadas para fazer o que elas fazem. Enfim, no final acaba dando tudo certo e chegamos à parte que o Steven dá uma surtada. E bom, o que acontece é que muitas coisas mudaram ao redor do Steven. Como, por exemplo, a Sage, que agora tem um namorado novo e o Lars tá tudo bem com isso. Ele não consegue entender o porquê, o como que o Lars tá tudo bem com isso. E também o fato da Sage não ter mais a banda dela. Isso tá rolando no meio da formatura das primeiras gems que serão formadas pela Little Homeschool e irão voltar para o universo, fazer o que elas quiserem. E toda essa mudança e essa falta de controle que o Steven consegue ter sobre toda a situação ao redor dele faz ele pirar na batatinha e sem querer criar uma barreira de diamante que cada vez que ele ficava mais estressado, mais ela ficava menor e basicamente todo mundo ia morrer esmagado ali dentro. Mas graças a uma conversa com Shep, que é o novo namorado da Sage, ele percebe que seus amigos na verdade estão seguindo com a sua vida. E todas essas mudanças não quer dizer que eles vão deixar de ser amigos. Nesse momento ele se acalma e a barreira se desfaz. E aí ele pede desculpas pra todo mundo. Então, como forma de terapia, ele tem um jardim e cuida das plantinhas e tudo mais, mas sem querer ele acaba dando vida a um cacto. Sim, da mesma forma que tinha acontecido com as melancias. Mas só que dessa vez ele começa a desabafar com ele várias coisas que eram extremamente negativas e coisas que davam no nervo em relação às Crystal Gems. Então, o cacto Steven começa a absorver tudo isso de ruim que ele tá falando pra ele e cada vez mais começa a crescer e crescer até se tornar basicamente um monstro. E bom, no final eles conseguem resolver essa situação com o Cactus Steven, mas o Steven ainda está muito mal, ele continua reprimindo todos os seus sentimentos e isso começa a causar nele pesadelos horríveis. Eu não sei como, mas de uma forma muito estranha, isso acaba interferindo no sinal da TV. Sim, o sonho do Steven era basicamente transmitido ali. Então ele, junto com a Peridot, que assistiu uma série de TV que eles acharam muito ruim, o reboot, eles decidem tentar gravar os episódios da forma como eles pensavam, usando os sonhos do Steven. Mas só que isso não dá muito certo e começa a afetar negativamente ainda mais o Steven. Tudo começa a ficar cada vez mais ruim e ele chega a um ponto de estar extremamente exausto. Então a Peridot vê que ele realmente ficou muito mal no sonho dele e decide que vai cancelar o resto dos episódios. Em uma outra noite ele acaba se encontrando com a Connie, que agora tem diversos outros amigos da escola. E isso deixa ele bem pra baixo e ele vê que ele não consegue socializar direito. Porém no final, com um empurrãozinho
Nossa, mas ele tá muito quebrado da cabeça. Não, tá arrebentando, cara. Não entendia por que o amigo dele lá terminou com a outra e a outra tava seguindo a vida. Não entendia por que a outra tinha mais amigo. Não entendi. Umas coisas básicas assim que parece faltar autoestima pra eles, sei lá. Aquela mudança ali da adolescência. Adolescência, né? Tá fase infantil, tudo lindo, tudo maravilhoso. Depois começa o problema, esse problema aquilo. É só fazer isso, resolve. Aí vira uma coisa horrível. Não se fizer isso aqui. E o negócio vai bananando tudo, o bicho foi surtando. E do Bismuth ele acaba conseguindo ir junto com a Connie dançar lá, eles se fundem e a noite acaba super bem. Porém, mesmo com isso, ele ainda sente que a Connie está se afastando cada vez mais dele. Principalmente pelo fato de que ela se mudar para ir pra faculdade está cada vez mais real. Então ele vai pedir conselho pro melhor casal que ele conhece, a Garnet. Porém, ela tem uma vivência diferente por ser uma Jane e acaba propondo algo muito absurdo. Ela fala pro Steven pedir a mão da Connie. E claro que isso não ia dar nada certo. Ele prepara tudo e faz tudo ser muito romântico e realmente foi muito bonitinho ver os dois. Porém, no momento que ele pede a mão da Connie, claro que aquilo é um absurdo. Ela que simplesmente podia tirar ele pra louco, meio que acolhe ele, diz um não, mas só que um não agora, a gente não tá preparado pra isso. Tentando fazer com que ele caia na real, que ele tá exagerando as coisas. Ele meio que demonstra entender na hora, mas só que na hora que ela vai embora, ele explode novamente. Então, enquanto os dias passam, ele se sente cada vez mais deprimido. E o assunto da Connie é um gatilho pra ele se sentir cada vez pior, começando a causar literalmente deformações de seu corpo, que fica crescendo umas partes. E é uma coisa meio narcisista dele agora, tipo, como que você tá seguindo a vida sem mim? Como que ela tá seguindo a vida sem você? Parece que ele tem essa coisa de ter gente sempre grudada por causa das gens. Central e tem que estar todo mundo em volta dele, né? E essa coisa das gens estarem sempre grudadas, parece que desde criança ele acha que tem que ser assim. Uma pessoa gosta da outra, uma pessoa tá com a outra, elas têm que ser um só, não se separar nunca, não pode ter mais vida. Parece que cria esse sentimento na cabeça dele. Mimado a tal ponto que ele é o centro do universo e qualquer coisa que fora disso, ele é o especial, ele acha que ele é essencial para a vida de todo mundo, e realmente não é, cada um tem sua vida, né, e ele fica doidão, surta com isso aí. E por ele ter crescido sempre com as gens, e parece que ele leva a cultura delas pros humanos, e fica uma coisa meio esquisita, porque ele se sente meio separado do que realmente é, porque ele é meio a meio, as outras são gens, e aí ele quer que os amigos humanos sejam igual às gens, é muito doido. Então a Connie, vendo aquilo, decide levar ele pra sua mãe, que é uma doutora, né, e ela percebe que ele tem diversas fraturas, principalmente no seu cérebro. Então, mesmo ele tendo seus poderes de regeneração, ela acredita que aquilo seja um trauma psicológico. Então ele começa a lembrar do seu passado e por todas as coisas difíceis que ele passou, que são inúmeras, principalmente por uma criança. E ela percebe que, na verdade, o que ele tá sofrendo é um estresse pós-traumático por tudo que ele passou. E ao lembrar dele pedindo a mão da Connie, ele fica gigantesco, mas a sorte é que o Greg aparece, a Connie já tinha ligado pra ele, e ele fica calmo. Agora, juntos novamente, o Greg decide mostrar uma nova perspectiva pra ver se ajuda o Steven, começando indo pra sua casa de infância, onde o Steven vê que o pai dele teve uma infância completamente normal, uma coisa que na verdade ele inveja. Então ele fica bravo com seu pai por ele ter recusado uma infância normal e ter feito todas as loucuras que ele fez durante a sua vida. E tudo fica ainda pior quando ele descobre que, na verdade, o seu sobrenome é tirado de uma música. Meu Deus, ele fica completamente louco e acaba arrancando o volante da van. Eles sofrem um acidente, mas acabam bem. Tirando o fato de que o Steven não vê mais o Greg com os mesmos olhos. Chegando em casa, é claro que ele tomou um sermão das gens e pra fugir disso ele acaba ativando um novo poder, que é basicamente deixar tudo em câmera lenta e ele conseguia correr pra qualquer lugar que ele quisesse. Então, curiosamente, ele corre até a caverna da Jasper. Lá ele começa a treinar com a Jasper e começa a aperfeiçoar o seu poder recém-descoberto. E ele fica realmente muito poderoso com esse treinamento. Pra provar isso, em uma luta contra a Jasper, ele vai com tudo, mostra todo o seu poder, ganha até pupilas em formato de diamante, mas no final acaba destruindo ela. Ele fica muito devastado e corre pra sua casa pra conseguir recuperar a Jasper. E quando ela volta, ela na verdade respeita o Steven por quem ele se tornou, dizendo que ele era a sua diamante. Nesse momento ele consegue olhar pra si e ver quem ele estava se tornando no momento que a Jasper está horrível
honrando as suas atitudes. Assim, ele tenta buscar ajuda em um outro lugar muito distante, com as Diamonds. E lá ele se encontra com a Spinella, que agora está muito melhor, está muito feliz e realmente muito saudável. Ele tenta pedir ajuda com cada diamante, mas não dá certo até que ele chega até a White, que agora conseguiu desenvolver um novo poder em que as gems conseguem se ver diante dela. Mas só que quando ele vai fazer isso com ela, ele acaba lembrando de tudo que ela fez pra ele no passado e entra em uma crise de raiva que ao possuir o corpo dela faz só ela sentir dor. Horrorizado novamente com o que ele fez, ele acaba fugindo novamente. O corpo dela? Completamente desesperado, ele cria um mecanismo de defesa psicológico onde ele quer insistir que está tudo bem, que nada daquilo aconteceu e que tudo está normal. Mas só que é claro que tá todo mundo muito preocupado com ele e tenta ajudá-lo, e ele fica insistindo que não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até o momento em que ele assume que na verdade ele é um monstro. Na verdade, ele se vê como um monstro por tudo que ele fez. E muito negócio de super-herói e tal, de gente que tem poder, tem esse negócio do cara que tem poder e queria só ser normal, né? Que ele não aguenta mais aquele mundo diferente, ele só queria viver normal. Ter poder, quer ser especial, e quem é especial quer ser normal. Quer ser normal. Por toda a dor que ele causou em muitas pessoas ultimamente. E isso faz ele basicamente virar realmente um monstro. Então todo mundo começa a tentar detê-lo. Até mesmo as Diamonds chegam junto com a Spinella, tentam detê-lo, não dá certo. Até mesmo o Cluster aparece e tenta detê-lo, mas também não dá certo. Vendo isso, as Diamantes começam a se culpar por tudo que tá acontecendo. Afinal, elas causaram todo esse trauma nele. E nesse momento aparece a Connie dizendo sim. Foram vocês que fizeram isso. Mas só que toda essa tristeza e culpa não vai ajudar em nada. A gente tem que fazer o que o Steven sempre fez pra gente. Ele sempre esteve ali pra ajudar todo mundo, mas só que ninguém esteve pra ajudar ele. E esse é o momento pra gente retribuir tudo isso que ele fez. Então a Garnet tem um plano de, ao invés de tentar detê-lo, de todo mundo ir e dar um abraço nele. Então todos começam a dizer o quanto ele é importante, o quanto ele os ajudou e que tá todo mundo disposto a ajudá-lo nos seus futuros problemas e que todo mundo ali ama muito ele. E para fechar todo esse sentimento, a Connie dá um beijo na testa dele, Steven começa a chorar muito e finalmente volta ao normal. Nesse momento ele se vê rodeado de amigos que amam muito ele e ele finalmente consegue liberar todo esse sentimento ruim que estava crescendo dentro dele e finalmente aceita que ele também tem seus problemas e tá... Eu olhava ele dessa outra forma e tal, eu achava que ia ter tipo um time skip dele ficar mais velho e passar um tempão, mas é só um momento ali que ele passa, né? E não acho que seja em um filme só, não é possível. Cara, é muito conteúdo só, né, cara? Que maluco. A gente viu, tipo, tudo até, sei lá, aqui. Aí daqui pra frente é só um filme. Muito doido. Todos os as coisas, fase 1, fase 2, fase 3, caramba. Tá tudo bem com isso, ele também erra. A sua vida não é apenas ajudar os outros, mas sim viver uma vida junto com os outros. Ajudar e ser ajudado. E assim, 3 meses depois, o Steven está muito bem. Ele finalmente está fazendo terapia e está bem resolvido junto com a Connie. Os dois planejam viajar juntos, então o Steven decide partir de Beat City. Claro que tá todo mundo muito triste com isso, até mesmo a Jasper ficou triste com isso. Mas estranhamente a Amethysta, a Pérola e a Gart não estavam tão tristes assim. Então, no momento que ele está indo embora, elas simplesmente acenam como se fosse algo normal. Então ele volta e pergunta: por que vocês estão assim? Vocês não estão nem emocionados que eu vou embora? E é claro que elas estavam apenas segurando. É o Sanji lá indo embora. É um abraço. E elas dizem que não importa como será o futuro do Steven, elas vão fazer parte disso. Elas vão estar sempre ali pra ele. E assim, o Steven entra em seu carro e vai um uninho com escada ao novo futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E vai ter... Segunda não, né? Quarta, quinta temporada, não vai? Como é que vai ficar o negócio? Agora vai ser só filme e tal, e não sei o que, cara, porque agora é totalmente maluco, totalmente diferente. Bom, acabou como fim, resolvido tudo, né? Mas agora é tipo as aventuras do casal, né? De repente eles tendo os problemas dele, tendo filho e casando, de repente pode ser uma coisa totalmente...
Aí eles com os problemas, aí com um monstro, o outro daqui a pouco vai, pede ajuda para as Crystal Gem de novo e volta. De repente as músicas deixam tudo confuso pra gente. A gente viu, tipo assim, música 1, não sei o quê. É uma historinha ali do começo dele. E aí nessa mesma música tinha coisa dessa parte final do filme, então não dá pra assimilar tudo, assim. Caramba, não dá pra entender nem a pau. Explicando direitinho, deu ainda uma coisinha ou outra que a gente teve que parar pra tentar entender. Agora eu vou voltar nos vídeos das músicas que a gente tem e ver assim os comentários, que eu lembro que um pessoal falou, eu não gostei disso quando aconteceu. Aí eu vi muita gente comentando, eu também não, evita isso aí, esquece que isso aí aconteceu. Eu quero ver o que o pessoal não gostou, agora que a gente sabe, né? Dá pra entender agora tudo. Dá pra entender, rever a música dá até pra entender mais, pegar mais coisa, né? O que aconteceu. Pessoal, se gostaram, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo.